Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Bem, esse assunto de orações subordinadas, principalmente as substantivas, eu diria que é um assunto meio aterrorizador, né, para as pessoas de modo geral. A galera sente muita dificuldade em relação às orações subordinadas, principalmente as substantivas. Eu acho que das 3, ela é o maior bicho-papão, né, porque por que que a galera tem dificuldade? Na verdade, assim, se você não tem um entendimento bacana de sintaxe da língua, da gramática da língua portuguesa, você vai ter um pouquinho de dificuldade sim. Isso é inegável, porque o que que é a oração subordinada substantiva, né? É uma oração que vai cumprir ali o papel, né, a função que cumpriria um substantivo. E aí o substantivo, dentro da análise sintática, ele pode exercer algumas funções, né? Dentre essas funções, há 6 funções que podem ser substituídas por orações, né? Mas, para ficar assim mais concreto, né, melhor para visualizar, vamos começar aqui a dividir, estou dividindo minha tela com vocês para a gente explicar um pouquinho o que que é essas orações subordinadas substantivas. Antes de nós entrarmos propriamente nas orações substantivas, eu vou relembrar um conceito que eu já falei em outras videoaulas, né? Em outros encontros com vocês, que é a diferença entre período simples e período composto. Então, por exemplo, o período simples é quando eu tenho um verbo, né? Se eu tenho mais de um verbo, eu já tenho um período composto. Agora sim, lembrando que em caso de locução verbal, né, quando eu tenho mais de um verbo que compõe ali uma locução verbal, aí eu continuo tendo período simples, tá? Então, por exemplo, quando eu digo, ah, vou quando eu digo, por exemplo, vou caminhar amanhã, esse vou caminhar, tudo isso dá para substituir por caminharei, né? Então, eu tenho 2 verbos que estão juntos e que têm o mesmo significado. Um é um auxiliar e o outro é o principal, né? O vou, no caso, é o auxiliar e o caminhar é o principal. Nesse caso, a gente tem uma locução verbal e aí a gente tem um período simples, né? Não é porque eu tenho 2 verbos, somente 2 verbos, assim, né? Que eu tenho um período composto. Eu preciso ter 2 verbos independentes, tá? Preciso ter no caso, mais de um verbo que seja independente no período inteiro, para que esse período seja classificado como um período composto, tá bom? Então, aqui eu trago um exemplo, né? Todos esperam sua volta, todos esperam que você volte. Inclusive, esse exemplo já é uma oração substantiva, uma oração subordinada substantiva, porque o que você volte é uma oração, né, que está substituindo, posso dizer assim, né, está substituindo aí um substantivo, que é volta. Veja, todos esperam sua volta. E nesse caso, ela está completando o sentido de um verbo transitivo direto, porque quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Espera alguma coisa. Então, nesse caso, como ela está completando o sentido de um verbo transitivo direto, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas calma que a gente vai explicar, vou dar um macetezinho que é muito conhecido, né? Muitos professores trabalham com esse macete, de como é que eu consigo identificar que é uma oração substantiva, né? E aí a gente tem aqui uma revisão geral, né? A gente ainda não gravei uma videoaula sobre as adjetivas, mas
já chegaremos a esta aula, tá? Das adjetivas, que vai ser uma oração que funciona como adjunta adnominal, né? No caso aqui, vamos começar do começo, né? A gente tem um período simples, que tem uma única oração, um verbo independente, tá? Ou uma locução verbal, né? Enfim, que compõe aí um significado apenas, de apenas um verbo, tá? E aí nós vamos ter o período composto, em que nós temos orações coordenadas, que são orações independentes. Eu não preciso de uma necessariamente para entender o significado da outra, tá? E aí elas se dividem em assindética, quando a gente não precisa quando a gente não utiliza conectivos, né, síndetos, por isso assindética, porque não tem síndetos, e a oração sindética, que são aquelas orações que têm o uso de conectivos, né? No caso aí das orações coordenadas. No caso das orações subordinadas, lembrando que sub significa debaixo, né? Então, o subordinado seria uma pessoa que está abaixo, que é dependente, que precisa do outro, né? Nesse caso, o que seria a oração subordinada? Aquela oração que depende de outra para ter significado. Ela sozinha não tem significado, ela precisa de outra, ela depende de outra para ter significado, né? E aí nós vamos ter orações subordinadas substantivas, que vão ser orações que assumem, né, a função que poderia ser assumida por um substantivo, tá? As adjetivas. O que seriam as orações adjetivas? As orações adjetivas, elas são orações, né, que funcionam como um adjunto adnominal. E por que tem o nome de adjetivos, né? Porque o adjetivo, ele funciona como adjunto adnominal, ele acompanha um nome, né? Ele pode também, é uma das funções que o adjetivo tem, né? Exerce dentro da sintaxe. Por isso, tem aí esse nome de orações adjetivas, que a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? E as orações adverbiais são aquelas que exercem função de adjunto adverbial, né? Elas estariam ali substituindo uma espécie de advérbio, né? Então, por isso, elas são chamadas de adverbiais. Hoje nós vamos nos concentrar especificamente na oração substantiva, né? A adverbial já está disponível aí para que vocês acompanhem, né? Assistam a aula. Então, aqui na oração substantiva, tá? Nós vamos ter o seguinte. Aqui é uma retomada da oração principal, da oração, o que seria a oração subordinada, o que seria a oração principal, né? Então, vejam que sempre a oração principal vai ser aquela em que a gente não tem o conectivo, tá? Ah, Thaisa, mas temos as orações reduzidas, que não tem conectivo. Tudo bem, a gente já está aprontando uma aula para a gente falar das orações reduzidas, tá bom? E aí a gente vai dar as orientações em relação à reduzida. Mas, se a gente tem uma oração desenvolvida, que digamos, é o contrário da oração reduzida, na oração desenvolvida, você vai ter um conectivo, tá? E o conectivo, onde está esse conectivo, sempre vai ser a subordinada, tá bom? Porque por que sempre ele vai estar na subordinada? Porque é ele que vai ser a ligação da subordinada à principal, tá bom? Então, ele não pode sair da oração subordinada, senão perde essa ligação, essa conexão, que é a função, digamos assim, do conectivo, é ligar, né? Conectar uma oração à outra. Então, quando eu digo, por exemplo, todos esperam que você volte, todos esperam, veja, eu tenho o verbo esperar, que compõe o todos esperam, compõe a oração principal, né? Então, fica fácil de visualizar qual é a principal e qual é a subordinada. Que você volte é a oração subordinada, tá? Eu consigo
eu consigo expressar a significação dizendo todos esperam, mesmo que seja a nível de resposta, né? Eles todos esperam? Todos esperam, né? Mas fica mais complexo expressar a significação, por isso ela é subordinada, mesmo que seja a nível de resposta, a, a estrutura que você volte, né? Porque a gente não faz uso na língua portuguesa desse tipo de estrutura solta, assim, sem uma outra para conectar, né? É muito complicado isso, mas, enfim, é muito difícil a gente fazer isso. Agora, claro que vão ter momentos, né? Vai existir momentos, vão existir momentos, no caso, que a gente vai ter uma espécie de, que a gente chama de oração, que a gente vai desejar coisas para as pessoas, né? Que você melhore logo, por exemplo. Mas o que você volte nesse caso específico, a gente pode, depois posso falar um pouco mais sobre essas orações subordinadas mais soltas, né? Um próximo tema de uma próxima aula, mas fica difícil expressar a significação aqui neste contexto com essa estrutura, que você volte, tá bom? Espero que isso tenha ficado um pouco claro, né? Ou muito claro, na verdade, eu espero que tenha ficado muito claro. E aí eu tenho um outro exemplo, né? Em que eu trago aqui uma oração, um período simples. Esta situação exige cautela, eu só tenho o verbo exigir, né? E eu pego essa estrutura de período simples e transformo em um período composto, quando eu digo esta situação exige que sejamos cautelosos. Veja que eu acrescentei um conectivo, né, depois do verbo e fiz uma outra oração. Construí uma outra oração a partir de cautela. Que sejamos cautelosos. Eu coloquei um outro verbo aqui. Então, agora eu tenho dois verbos, duas orações, consequentemente, eu tenho um período composto. E nesse caso também a gente tem aí a função sintática de objeto direto, né? Alguma coisa exige, né? Exige alguma coisa, esta situação exige alguma coisa, então exige o quê? Então, por isso eu tenho um verbo transitivo direto. E por conseguinte, né? Nós vamos ter aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá, Thaisa, simplifica. Vamos lá, vamos simplificar. Nós temos 6 tipos de oração subordinada substantiva, tá? Então, elas podem... eu tenho a oração subjetiva, que pode, né, que assume a função de sujeito da oração principal. Eu tenho a oração objetiva direta, que vai assumir a função de objeto direto, né, do verbo da oração principal. Eu tenho a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que vai assumir a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Eu tenho a oração subordinada predicativa, que vai assumir a função de predicativo do sujeito da oração principal. Eu tenho também a completiva nominal, que vai assumir a função de complemento nominal de um nome da oração principal. E eu tenho a oração apositiva, que vai assumir a função de aposto de um nome da oração principal, tá? Agora, aqui é que tem uma dica interessante, primeira delas, né? As orações subordinadas substantivas, elas só são ligadas por dois conectivos, ou duas conjunções, né? Que a gente chama de conjunção integrante. Por que conjunção integrante? Porque ela não tem uma significação, ela não expressa a nível semântico nada. Tá? Ela está ali somente para ligar, conectar essas duas orações, a oração principal, a oração subordinada. No caso, a oração subordinada, a oração principal. Tá? Então, ela não tem expressão semântica,
né? Diferentemente, por exemplo, da conjunção comparativa, né? Conjunção causal, enfim. Não temos. Não temos uma expressão semântica. Então, só duas conjunções vão estar, né, vão integrar, por isso integrante, vão integrar as orações subordinadas e substantivas. Então, bem, já fica um pouco mais fácil para você detectar quando você tem uma oração substantiva, né? Porque eu acho que é muito difícil para muitas pessoas conseguir identificar quando é que é substantiva. Bem, vai ser substantiva quando tiver um que ou um se. Um se, né? Se. Agora sim, é importante dizer que o que e o se não são só conjunções integrantes. Isso vocês já devem ter percebido, né? O se também é condicional. O que pode ser pode ser comparativo, né? Ligado aí por uma locução conjuntiva, pode ser causal, enfim. Então, Thaisa, a dica não está compensando, porque está faltando. Como é que. Tá, tudo bem, a gente vai. Já reduziu bastante, né? A possibilidade de ser substantiva. A gente já tem uma facilidade para conseguir enxergar quando ela vai ser substantiva, quando tiver o que ou se. Mas acontece que o que e o se também podem ser outra coisa além de conjunção integrante. Tem como facilitar ainda mais para a gente entender quando essa oração vai ser substantiva? Tem, tá? E aí, essa é a dica de ouro, tá? Para você identificar uma oração substantiva. Bem, é o seguinte: você vai substituir toda a oração subordinada por isto. Em alguns casos, como a oração subordinada pode assumir função de objeto indireto ou de complemento nominal, e ambas funções, né, tanto de complemento nominal quanto de objeto indireto, elas vêm, essas funções vêm conectadas através de uma preposição. Então, pode ser isto ou disto, tá? Tudo bem? Às vezes pode ter a presença da preposição, e aí isso te ajuda, né, a identificar a oração substantiva. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ela disse que o viu, eu acho que é que o viu. Ela disse que o viu. Ela disse isto, tá? Ela disse isto. Então, veja que essa substituição por isto te ajuda a identificar que é uma oração substantiva. Aí você só vai precisar identificar que tipo de oração substantiva é, né? E aí, nesse caso, você vai ter o disse, né? Quem diz alguma coisa. Então, nesse caso, a gente vai ter um verbo, o disse, é um dizer, no caso, nesse contexto, é um verbo transitivo direto. Por isso, esta oração subordinada, que o viu, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Porque ela cumpre a função de um objeto direto, porque ela está completando o sentido de um verbo transitivo direto, que é o verbo dizer, neste contexto, tá? Aqui embaixo, a gente tem o seguinte: o melhor é que venhas. O melhor é que venhas. Eu posso substituir o que venhas por isto. O melhor é isto. Então, veja, então se dá certa a substituição por isto, significa dizer que é uma oração subordinada substantiva, tá? Nesse caso é uma predicativa, mas eu vou explicar por que é predicativa, né? Que ela vai assumir função de predicativo do sujeito, e eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Primeiro vamos começar aqui com a subjetiva, tá? É aquela que vai funcionar como sujeito, tá? Sujeito da oração. Então, por exemplo, convém que você esteja aqui amanhã.
convém isto. Opa, substantiva. Se convém isto, é substantiva. Agora, você pode pensar, né? Você pode pensar, alguma coisa. Vejam, convém alguma coisa. É a primeira impressão que dá é que ela é objetiva direta, né? Convém alguma coisa, né? Mas não é convém alguma coisa, é alguma coisa convém. Vejam que convém é a oração principal. Quem é o sujeito da oração principal? Cadê o sujeito da oração principal? Não tem sujeito na oração principal. Só tem convém, só tem o predicado, né? Isso significa dizer que se não tem sujeito na oração principal, vejam que essas dicas são muito importantes, viu, gente? Se não tem sujeito na oração principal, a oração subordinada é o sujeito. Entendem como não é tão difícil assim? Se eu não tenho sujeito na hora, se ele não vem expresso, eu não consigo enxergar, ele não tem estrutura aqui para eu dizer esse pedacinho é o sujeito. Não tenho, a oração principal é só convém. Então, significa dizer que você esteja aqui amanhã é o sujeito do convém. Por isso, essa oração subordinada aqui é substantiva subjetiva, porque ela tem valor de sujeito. Porque que você esteja aqui amanhã convém, alguma coisa convém. Não é convém alguma coisa, é alguma coisa convém. Então, muita atenção para a estrutura, porque é a estrutura dessas orações subordinadas substantivas que vão denunciar, digamos assim, né? Elas vão a estrutura que vai denunciar que tipo de oração é esta, tá? Então, neste caso aqui, você já sabe se a estrutura do período composto de uma oração substantiva começar com um verbo, há uma possibilidade muito grande de ela ser subjetiva. Tá? Eu não vou dizer que sempre vai ser, porque a estrutura da língua portuguesa é maleável, é flexível, então pode ser que não seja, tá? Mas a possibilidade é de 90%, tá? De ser subjetiva, tá bom? No caso da oração substantiva objetiva direta, nós já acompanhamos, né? Eu já analisei umas duas aqui, mas vamos lá. É aquela que funciona como objeto direto da oração principal. Então, por exemplo, nós vimos quem nos atacou no meio da noite, né? Aqui ele está utilizando o quem, né? O quem, tá? Não tem problema nenhum. Utilizando como conectivo, né? Nós vimos isto. Veja que dá para utilizar o isto. Nós vimos isto. Nós vimos isto. Então, vejam, aqui está o sujeito, ó. Olha como aparece o sujeito quando ela não é subjetiva. Tá vendo? Aqui aparece o sujeito da oração principal, nós. Nós vimos. Quem vê, vê alguma coisa. Então, esse alguma coisa está sendo preenchido por uma oração. Então, neste caso, eu tenho esta oração funcionando como objeto direto do verbo da oração principal, que é um verbo transitivo direto. Portanto, esta oração é uma oração substantiva objetiva direta, tá? Aqui embaixo eu tenho com o que, né? Com o conectivo que. Ela admitiu que errou. Ela admitiu isto, tá? Vejam como isto, gente, dica infalível, dica de ouro muito importante para quem tem dificuldade com as orações substantivas, tá? Então, ela admitiu que errou. Ela admitiu isto. Vejam, neste caso, quem admite alguma coisa.
E não pode ser subjetiva, já descarto a subjetiva, porque eu tenho o sujeito aqui, olha, ele está aparecendo o sujeito, né? Então, eu tenho ela, é o sujeito da oração principal. E o verbo da oração principal é um verbo transitivo direto. Portanto, esta oração que vem após ele, que está completando o sentido dele, é uma oração substantiva objetiva direta. Tá bom? Tá ficando mais fácil? Aqui a gente tem um caso de oração substantiva, subordinada substantiva, objetiva indireta. Como eu disse, né? Agora a gente vai ter a presença de uma preposição, porque para ser objeto indireto, eu preciso ter a preposição para conectar também, tá? Então, agora a gente vai ter, no caso do objetivo indireto, uma oração que completa um verbo transitivo indireto presente na oração principal. Veja, como eu faço aqui a ressalva de que normalmente é introduzida pela preposição exigida pelo verbo. Então, assim, eu falei do disto, né? Mas pode ser nisto, tá? Se for a preposição em, enfim, tá? Podem ser outras preposições. Então, o ator reclamava de que seus papéis em novela não eram bons. Detalhe: em se tratando de oração substantiva objetiva indireta, há algumas estruturas, né? Algumas pessoas estruturam essas orações de maneira que elas apagam essa preposição, viu? Elas apagam a preposição. Mas nesse caso aqui, a preposição está aparecendo, tá? Então, o ator reclamava disto. O ator reclamava disto. Vejam, quem reclama, reclama de alguma coisa. Vejam que agora eu tenho a presença da preposição. E essa estrutura toda, essa oração toda, está completando o sentido do verbo reclamar, né? Por causa disso, como o verbo reclamar é um verbo transitivo indireto, esta oração, que completa o sentido dele, vai ser uma oração substantiva, objetiva, indireta, tá bom? Tudo certo até aí? Será que está melhorando? Está ficando mais transparente? Aqui na completiva nominal, nós vamos ter uma oração que funciona como complemento de um substantivo ou de um adjetivo da oração principal. Também é regida por preposição, embora ela possa ser omitida também, como acontece com a objetiva indireta, tá? Normalmente, vou voltar aqui, as pessoas dizem o ator reclamava que seus papéis em novela não eram bons. As pessoas apagam o uso, né? No uso, as pessoas acabam apagando essa preposição, tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui também pode acontecer o apagamento da preposição, tá? Ficava-me a certeza de que ali havia vários trabalhos. Ficava-me a certeza disto. Vejam, ficava-me a certeza disto. Então, neste caso, também eu tenho a preposição fazendo a conexão. Só que agora, vejam, antes da preposição, aqui, ó, antes da preposição, eu tinha um verbo, reclamar, que inclusive está conjugado, reclamava, tá? Aqui, antes da preposição, eu não tenho um verbo, eu tenho um nome. Nesse caso mais específico, um substantivo, certeza. A certeza. Então, se eu tenho uma preposição e uma estrutura, uma oração que completa o sentido de um nome, nesse caso eu tenho um complemento nominal. Quem tem certeza de alguma coisa, né? Então, eu preciso de algo para completar o sentido de certeza, da palavra certeza. Neste caso, esse complemento, né, que normalmente sempre vem ligado pela preposição, ou é para vir ligado pela preposição,
está completando essa estrutura toda, essa oração toda, está completando o sentido do nome certeza. Por isso, esta oração é uma oração completiva nominal, tá bom? Aí nós temos a predicativa, que é aquela que vai funcionar como predicativo da oração principal, né? E lá dentro da teoria da sintaxe, né, quando a gente estuda a sintaxe, a gente sabe que o predicativo, né, predicativo chamado predicativo do sujeito, ele só ocorre quando se tem verbo de ligação. Então, esta é a dica para você identificar uma oração predicativa. Primeiro você tenta encaixar o isto. Deu certo? E aí você vai analisar se o verbo principal, no caso o verbo da oração principal, né, que seria, chamei de verbo principal não porque, digamos, não que ele seja mais importante, mas da oração principal, tá? Se o verbo da oração principal é um verbo de ligação. Caso seja, é muito possível que esta oração seja uma oração predicativa, tá? Então vejam só, aqui o certo é que ficaram sozinhos em uma parte da festa. O certo é isto. Vejam que eu tenho o sujeito aqui, ó, por isso não é subjetiva, o sujeito está expresso na oração principal. O certo é isto. Vejam que depois do é, que é o verbo ser, que é um verbo de ligação, vem a oração, né? A oração subordinada. Neste caso, esta oração subordinada está funcionando como predicativo do sujeito da oração principal, tá? Por isso, a gente tem aqui, ó, vejam que o verbo ser é o verbo de conexão entre a oração, perdão, o predicativo do sujeito, ou oração predicativa, né? E o sujeito da oração, que é exatamente essa função, né? Por isso ele é chamado de verbo de ligação, tá? Aqui embaixo, vejam, nosso medo era que você reagisse agressivamente. Nosso medo era isto. Opa, nosso medo era isto. Vejam que tentem sempre identificar o sujeito, viu? Para caso vocês tenham dificuldade para identificar se é subjetiva ou não. Então, aqui eu já identifiquei, ó, nosso medo é o sujeito, tá? Sujeito da oração principal. Era é o verbo da oração principal, que é um verbo ser, que é um verbo de ligação, tá? Por causa disso, a gente tem uma oração subordinada, né? Que assume a função de predicativo do sujeito. Porque quando o verbo ser ou o verbo de ligação é o verbo da oração principal, né? É o verbo expresso na oração principal, significa dizer que o que vem após ele é o predicativo, né? Porque na estrutura, normalmente, né, na estrutura, na ordem direta da sentença, do período simples, a gente tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Em casos de predicado nominal, né? Que é o predicado em que esse verbo de ligação é o verbo principal, tá? Só para a gente rememorar o uso do isto, né? A gente teria o seguinte: o certo é isto, nosso medo era isto, tá? E aqui nós temos a oração subordinada substantiva apositiva, que vai funcionar como aposto de um termo da oração principal. Normalmente ela vem com a marcação dos 2 pontos, né? A ele só interessava uma coisa, isto. Então, a ele só interessava uma coisa, que todo o dinheiro estivesse em suas mãos. Nesse caso, vejam aí que o isto, né, substitui essa oração que está explicando. Lembrando que o aposto, ele tem valor explicativo. A gente utiliza como uma espécie de explicação de algum termo que já foi dito antes, né?
No período simples, inclusive, ele vem entre vírgulas, né? O uso do oposto vem entre vírgulas, tá bom? E assim, a gente já chegando ao finalzinho, né? Vejam que a oração, aqui eu tenho uma síntese a oração subjetiva, aqui eu tenho uma outra estrutura, ó, que eu chamo a atenção de vocês para isto, tá? Porque, por exemplo, é possível que ela viaje outra vez. Quando a gente tem esse é possível, a gente pensa que, como tem o verbo ser, né? Ela pode ser uma oração predicativa. As pessoas normalmente confundem, então é interessante você observar para essa estrutura. Vejam que por que não é predicativa, Thaisa? Se eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo principal da oração principal, né? É o núcleo da oração principal. Vejam, por que não é predicativa? Porque o possível, gente, é o predicativo do sujeito. Então, o que está faltando aí, numa estrutura, né, em que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, certo? Nessa estrutura, dentro da oração principal, vejam, eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é possível, a palavra possível, tá? O que está faltando na estrutura? O sujeito, gente. Está faltando o sujeito aqui na frente do é. Tá? Então, normalmente, isso, para quem vai fazer concurso público, é muito interessante, né? Prestar atenção nessas coisas, porque tem banca que gosta de brincar com isso para te confundir. Dizer para você, assim, digamos, incentivar a responder, né? Que essa oração é uma oração predicativa, porque tem o porque é o verbo de ligação, porque tem verbo de ligação, então é predicativo. Não caiam nessa, não caiam no conto do vigário, tá? Aí aqui eu tenho outros exemplos, né? Ela me perguntou isto. Vejam que aqui, olha, já tem o uso do se, né? Que eu não mostrei anteriormente, ó. Ela me perguntou se ela viajaria outra vez. Às vezes a gente estrutura com se e as pessoas ficam, ai, porque pensa logo que é condicional. Mas vejam que eu posso substituir por isto, né? Ele me perguntou isto, se ela viajaria outra vez. Então, nesse caso, ele me perguntou alguma coisa. Então, essa oração subordinada tem valor de objeto direto, né? Necessito de que você viaje novamente. Necessito disto. Ah, cadê o sujeito? Não tem sujeito? Tem, gente. O sujeito está oculto aqui, ó. Eu necessito, tá? Então, fiquem de olho nesses detalhezinhos. Todo detalhe, quando se trata de oração substantiva, é importante você prestar atenção, né? Para não errar, para não se deixar levar por uma impressão incorreta, tá? Aqui, tenho medo de que ela não viaje novamente, tenho medo disto, né? Cadê o sujeito? Tem sujeito? Tem, tá oculto. Eu tenho medo, tá? Aqui Aqui é o caso da predicativa, né? Vejam, meu medo é que ela não viaje outra vez. Vejam que nessa predicativa eu tenho o sujeito está aqui, ó, meu medo, tá? E depois o verbo de ligação, e o que está faltando? Sujeito, verbo de ligação, numa estrutura em que eu tenho predicado nominal, né? Está faltando o predicativo, que é a oração predicativa. E aqui embaixo, esse era meu receio. Isto, né? Que ela não viajasse outra vez. Então vejam que não é assim tão difícil quanto parece. Aí vocês têm uma estrutura mais simplificada, né, dessas orações subordinadas substantivas, um resumo mais simples dessas orações. Bem, e assim a gente finaliza a aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês nesse tema assim tão complexo, né? Tão difícil para algumas pessoas que sentem assim muita dificuldade em relação à sintaxe, a esse conhecimento mais a nível sintático da língua, né? Só fazendo uma ressalva de que esse conteúdo não é interessante para quem vai fazer o Enem, tá?
Por quê? Porque não cai assim, não é muito difícil, assim, não tem expressividade no Enem. Então, a galera que vai fazer o Enem, sugiro que pode olhar, né, dar uma assistida na aula, mas não se prendam muito a isso. Pensem mais, concentrem mais suas forças para conteúdos que realmente caem no Enem, né. Agora, quem vai fazer concurso público, aí sim, isso é muito importante. Tem banca que explora esses níveis sintáticos, né, e explora essas minúcias, né, por exemplo, essa diferença entre oração predicativa, é predicativa ou é subjetiva, né? Essas diferenças entre a completiva nominal e a objetiva indireta. Então, é bom ficar atento, é bom se atentar para isso. Também tem o caso lá da subjetiva com a objetiva direta, que pode confundir. Então, é bom ficar atento a isso, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se encontra na próxima aula.